Pessoal, continuando, vamos falar agora sobre o item 4.2.3, procedimentos e regimes. Que procedimentos e regimes são esses? São os procedimentos que são adotados pela junta comercial, tá? O que acontece dentro da junta comercial? Bom, primeiramente, quando eu levo um documento para que esse documento seja arquivado na junta comercial, eu tenho um prazo. Se eu assinei o meu ato constitutivo, eu tenho 30 dias para levar esse documento lá na junta comercial. Por quê? Porque se eu levar dentro desse prazo, a assinatura terá efeito ex tunc. O que significa isso? É como se o registro, o contrato é válido a partir da data que ele foi assinado. Se exceder esse prazo de 30 dias, o registro não retroage. O que significa isso? Vamos supor que eu assinei o contrato no dia 1º de março de 2020 e eu levei lá na junta comercial dia 10 de abril de 2020. Significa que o registro só vai valer a partir do dia 10 de abril de 2020 e não a partir... Estou apanhando aqui, não sei para que lado que eu tenho que ir. E não o registro não vai valer a partir do dia 1º de março. Agora, se eu assinei dia 1º de março e levo até o dia 30 de março, aí é como se o registro tivesse sido feito no dia 1º de março de 2020. Então, é por isso que nós dizemos efeito ex tunc e ex nunc do registro, né? Porque se o registro for efetivado dentro do prazo de 30 dias, terá efeito ex tunc, terá retroatividade. Por outro lado, se ele não for realizado dentro do prazo de 30 dias, terá efeito ex nunc, não vai retroagir. Outra coisa também é que existem exceções a essa regra, e essas exceções estão sempre previstas no tipo societário específico. Por exemplo, o prazo para registrar a ata da sociedade limitada, se houve uma reunião, é 20 dias. Então, a gente sempre vai ter que observar a legislação específica. Esse prazo de 30 dias é um prazo geral previsto no artigo 36 da lei. Bom, agora a gente passa para uma outra parte, a gente vai falar sobre vícios. Que vícios são esses? São vícios na hora de levar o documento na junta comercial, ou seja, eu levei o meu processinho, eu estou fazendo um requerimento de empresário, de uma sociedade, e na hora que eu apresento lá na junta comercial, a secretária fala assim, nada feito, não tá certo, você precisa arrumar isso ou aquilo. Bom, de acordo com o defeito que o meu documento apresenta, esses vícios foram classificados como vícios sanáveis ou vícios insanáveis. O que é um vício sanável? O vício sanável é aquele que tem jeito de corrigir. Por exemplo, eu errei o endereço, coloquei o endereço errado, eu não coloquei o meu estado civil, por exemplo, faltou alguma coisa. Nessa situação, a junta comercial ela vai me dar 30 dias de prazo para corrigir. E eu tenho que fazer essa correção e apresentar o documento de novo dentro desse prazo. Se não sabe o que vai acontecer, eu perco o dinheiro que eu paguei para dar entrada no processo. Aí eu tenho que pagar de novo e iniciar um novo processo, né? Se eu não concordar, se eu realmente falar, olha, eu não concordo, tá certo aqui, tem sempre um recurso que eu posso utilizar. E a gente vai ver os recursos agora mesmo. Nesse caso, vai caber pedido de reconsideração. Bom, e o outro vício que eu falei para vocês é o chamado vício formal insanável. É aquele que não tem jeito. É um vício que a junta comercial vai falar, olha, eu não posso registrar seu documento, não tem como, porque compromete a validade do seu ato. Por exemplo, né? Lembra que nós estudamos que um empresário individual, se ele for casado, não existe nenhuma restrição para ele ser casado, mas existe restrição de constituir sociedade se ele for casado em comunhão universal de bens.
Então, vamos supor que o empresário vai lá e queira criar uma sociedade com a sua esposa e o regime de bens do casamento deles é a comunhão universal. A junta não vai deixar, a junta não vai permitir. Então, esse é um vício insanável. Se eu não concordar de jeito nenhum, eu posso recorrer, tá certo? Que eu não vou ganhar, que é contra lei expressa, mas a lei me dá esse direito, tá? Então, eu vou poder utilizar dos recursos cabíveis que a gente já vai estudar agora. Quais são esses recursos? Bom, como é que são tomadas as decisões na junta? Como é o regime de decisões na junta comercial? Existem dois regimes diferentes, que é o regime de decisão colegiada e o regime de decisão singular. Decisão colegiada, como o próprio nome diz, é aquele que é tomado pelo colegiado, por uma reunião de juízes. Lembra lá que a gente falou que tem as turmas e que tem o plenário? Então, essas decisões vão ser tomadas ou pela turma ou pelo plenário. E onde é que estão esses atos? Quais são esses atos que a gente sabe que tem que ser julgados pelas turmas ou pelo plenário? Estão lá no artigo 41 da lei. O artigo 41 fala que toda vez que se tratar de arquivamento de atos de sociedade anônima, grande, difícil, consórcio, grupos de sociedades, e também referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão, nessa situação vai ser sempre regime de decisão colegiada. Geralmente, quando você entra com o primeiro recurso, vai ser julgado pelas turmas. Se já é o segundo recurso, vai ser julgado pelo plenário. Bom, há um outro caso também de decisão colegiada, que vai ser julgado ou pelas turmas ou pelo plenário, é em caso de algum recurso administrativo contra qualquer ato que tenha sido praticado por um órgão da junta, né? Então, assim, se existe o plenário me negou determinada coisa e eu preciso recorrer dessa decisão, né? Então, cabe sempre o pedido de reconsideração e esse pedido de reconsideração vai ser feito dentro da própria junta comercial. E o regime de decisão singular? O que seria esse regime de decisão singular? É o regime normal, né? Dos atos do dia a dia que são praticados na maioria dos casos. E esse regime, né? Quem é que faz? Quem é que toma essas decisões? É o presidente ou algum vogal, né? Que ele vai ser designado pelo presidente para tomar essa decisão ou algum servidor da junta que tenha comprovados conhecimentos de direito empresarial. Mas em ambos os casos, tanto o vogal quanto o servidor da junta que for designado para o ato, vai ser sempre, né, designado pelo presidente, que a responsabilidade aí é sempre do presidente. Então, é sobre a decisão sobre uma alteração de um contrato social, sobre matrícula, atos de menor complexidade realmente serão tomados através da decisão singular. Bom, o próximo item que a gente vai tratar é em relação ao prazo do arquivamento. A junta tem prazo previsto em lei? Tem. Ela tem prazo para fazer ou praticar esses atos de arquivamento. E tem dois prazos diferentes, ou 5 dias ou 2 dias. Então, o prazo de 5 dias é para que a junta registre, arquive aqueles atos mais complexos que estão relacionados lá no 41 que a gente viu, que são atos da sociedade anônima, de grupos econômicos, de consórcios, todos esses, o prazo é 5 dias. E o prazo será 2 dias se for um ato mais simples, né, que pode ser tomado através de decisão singular, por exemplo, o registro de um empresário, o requerimento de registro de um empresário individual, de uma sociedade limitada, coisas desse tipo. Quais são os recursos cabíveis dentro da junta comercial?
Então, eu preciso recorrer, eu não concordei com a decisão, vai ser instaurado um processo. Aliás, quando eu dou entrada no meu pedido de qualquer coisa, de registro de empresário, de EIRELI ou de sociedade, abre-se um processo administrativo dentro da junta comercial. Se eu precisar recorrer, eu vou recorrer dentro desse processo administrativo. Bom, as decisões, lógico, são recorríveis. Quais são os recursos cabíveis? O primeiro recurso cabível é o pedido de reconsideração, o segundo é o recurso ao plenário e o terceiro que foi alterado, que era o recurso ao ministério, agora é recurso ao DREI, tá? Então, o primeiro recurso, pedido de reconsideração, ele é cabível quando, em qual situação? Se eu tive o meu pedido negado pela primeira vez, através de um despacho singular ou de um despacho de uma turma, por exemplo, né? Eu uso como primeira alternativa o pedido de reconsideração. Qual é o prazo para a junta comercial decidir sobre esse meu pedido de reconsideração? 3 dias úteis, se for o caso de decisão singular, e 5 dias úteis no caso de decisão colegiada. Então, quase sempre vai ser decisão colegiada, né? Porque eu vou recorrer aí para a turma ou para o plenário. E o prazo para interposição de contrarrazões, né? Depois que a junta der a manifestação dela, é de 10 dias. Segundo recurso cabível é o recurso ao plenário. Esse já é cabível, né? Quando eu fizer um pedido de reconsideração, por exemplo, e esse pedido for negado, eu ainda tenho uma alternativa que é recorrer ao plenário, que é recorrer para aquele órgão que é formado por 11 a 23 vogais. O prazo aqui para a decisão da junta já aumentou um pouquinho, já é uma coisa mais complicada, é de 30 dias. E o meu prazo também para apresentar contrarrazões é de 10 dias úteis. Última alternativa, eu protocolei meu processo foi indeferido, eu fiz um pedido de reconsideração, ele foi indeferido também, eu fiz um recurso ao plenário, esse recurso foi indeferido também. Minha última alternativa no processo administrativo, apresentar um recurso ao DREI, é minha última alternativa. Antes era recurso ao Ministério da Economia, Comércio Exterior, e agora com a alteração da lei passou a ser o recurso ao DREI. Então ele é cabível só e apenas, unicamente no caso de decisões proferidas pelo plenário. Também o prazo para eu me manifestar, para eu interpor as minhas contrarrazões, é o mesmo, é de 10 dias úteis. Bom, que mais? Quais são as consequências da falta do registro? Agora eu passo para o item 4.2.5. Bom, são várias. Primeiro, se eu não registro, todo mundo já sabe, se eu sou um empresário individual, eu não registro, eu passo a ser um empresário irregular. O que mais que acontece? Não existe separação patrimonial nenhuma. Lembra daquele princípio que está... Aliás, vocês não viram esse princípio que está lá no 1024. O princípio diz que primeiro respondem os bens da empresa, toda vez que eu tenho uma empresa, para depois responderem o bem dos sócios. Se eu não criar uma pessoa, né, se eu não registrar, não vai ter essa separação patrimonial. A minha responsabilidade passa a ser ilimitada. Outra coisa, eu não posso pedir falência de um outro empresário, porque a lei de falências, quando eu sou empresário, e vou pedir a falência de outro empresário, eu tenho que comprovar que eu sou empresário. Então, já não posso pedir a falência. Também não vou poder pedir recuperação judicial. Não vou poder pedir recuperação judicial. Vocês vão estudar lá no Empresarial 4. Por quê? Porque existe uma série de requisitos. E um deles é estar registrado há pelo menos 2 anos. Também não vou ter CNPJ, porque hoje eu obtenho CNPJ
quando eu vou dar entrada na junta comercial. E também, né, se eu não vou ter CNPJ, eu não vou escrever na Previdência, no Seguro Social, então vão várias consequências da ordem tributária, de ordem pessoal, vão acontecer e vão me impedir, né, de abrir uma conta em banco, por exemplo, de ter funcionários em nome da empresa. Então, é uma consequência de ordem prática. Eu vou ser obrigada a ficar na informalidade. Bom, em relação ao item 4.2.6, que trata do empresário rural e pequeno empresário, o que nós precisamos saber? Nós precisamos lembrar que existe uma proteção constitucional diferenciada, tanto para o empresário rural como para o pequeno empresário. Em relação ao empresário rural, qual foi essa proteção diferenciada que a lei deu para ele? A opção de se registrar ou não na junta comercial. Se ele se registrar, ele será considerado empresário para todos os efeitos legais. O que significa isso? O registro traz para ele ônus e bônus. Ele vai poder falir, mas também vai poder pedir recuperação judicial. Então, assim, o registro é optativo. Então, esse foi o benefício que ele teve. Bom, em relação ao pequeno empresário, que são aqueles previstos na Lei Complementar 123 de 2006, que é o MEI, o microempresário e o empresário de pequeno porte, a Constituição Federal disse que ele tinha também que ter esse tratamento diferenciado. E onde é que foi dado pela teoria da empresa esse tratamento diferenciado? É lá no artigo 970 do Código Civil, que diz que o pequeno empresário terá tratamento diferenciado quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Na verdade, existe, a gente acabou de ver isso, lembra que quando a gente estava estudando o 968, parágrafo 4º, que eu falei para vocês que o MEI poderia fazer o registro de forma eletrônica? Então, este que é o tratamento diferenciado que foi dado. Então, por enquanto, né, a facilidade dos pequenos empresários é esse registro que pode ser feito de forma eletrônica, ele é menos burocrático que o registro para o grande empresário. Então, essa é a diferença, é a simplificação dos procedimentos e ele pode ser feito totalmente online. Bom, o próximo e último item que a gente vai ver agora é sobre a inatividade da empresa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa ela deve cumprir suas obrigações. Que obrigações são essas? Nós já vimos que é registrar, então, estar inscrita na junta comercial e, além disso, ela tem que apresentar alguns documentos regularmente na junta comercial e levar esses documentos para serem autenticados. Que documentos são esses? São os documentos de escrituração contábil, que é o próximo item que a gente vai estudar. Então, olha só, se eu registro minha empresa, mas se anualmente eu não levo os meus documentos de escrituração para serem autenticados, significa que a minha empresa está inativa. Porque todo ano, quando eu for lá autenticar, a junta vai marcar lá, ele veio, tá certinho, apresentou documentação. Se eu não for, ela também vai colocar lá, não apresentou documentação. E o que a lei fala? A lei fala que eu posso ficar desse jeito por 10 anos. Se eu não apresentar documentação nesse prazo de 2 anos, a minha empresa vai ser fechada, vai ser considerada inativa. E o que a junta vai fazer? Ela vai comunicar,
né, os órgãos do governo, a Receita Federal, Estadual, Municipal, para que sejam tomadas as providências. Então, gente, quando a gente fala em inatividade, não é a mesma coisa de dissolução. A dissolução de uma empresa é quando eu pego essa empresa e dou baixa, vou lá na junta comercial e falo assim: olha, eu não vou funcionar mais, acabou, estou encerrando a minha atividade. Aqui não, aqui é a força, né? Só que antes de tomar esse procedimento, a junta vai pegar o endereço que ela tem lá e vai comunicar, né? Vai mandar uma notificação para esse empresário, falando: olha, se você não vier aqui, não falar que você realmente quer ficar aberto, nós vamos declarar a empresa inativa. E se a empresa inativa fizer alguma coisa, o que que acontece? Será considerado irregular. Então, isso está previsto no artigo 60 da Lei 8.934. Certo, meus amores? Vamos parar por aqui.